Salve, minha família! Que prazer estar falando aqui com vocês nesta quinta-feira, dia de TBT do Brownie, como sempre aqui no canal. Se você não me conhece, passou a conhecer e passou a conhecer o melhor quadro desse canal logo de cara. Aqui no TBT do Brownie a gente conta todas as histórias, as mais curiosas e interessantes do clube mais curioso em termos de história e em termos de curiosidade deste Brasil. Estamos falando do Botafogo e de toda a sua glória, a sua tradição, né, e tudo que cerca esse clube. E hoje, cara, não tem como a gente falar de outra coisa que não o aniversário do Botafogo. 116 anos gloriosos completados nesse último dia 12 de agosto de 2020. E a gente vai falar um pouco desse surgimento do futebol no Botafogo e como foi, né, esse clube que tinha um escudo diferente do Botafogo Futebol Clube até a fusão. O TBT do Brownie começa agora. Família, prazer imenso falar com vocês. E eu já peço logo de imediato, cara, antes de você ver esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se amarrar nas histórias que eu tenho pra contar, se inscreve, cara. A gente tá querendo chegar aos 50 mil inscritos. É o início dessa caminhada, chegamos agora há pouco aos 40, vai demorar um pouquinho 50, mas com a ajuda de vocês, um por um, a gente chega lá. E lembrando que todo quadro, né, de TBT do Brownie eu chego com a camisa muito maneira. Infelizmente eu não tenho a camisa aqui, né, com o escudo antigo. Eu tive que colocar uma camisa branca, né, em homenagem aí ao Botafogo Futebol Clube, né, que tinha o escudo branco. E se você quer camisas como essa e, obviamente, com o escudo antigo, você encontra no Bazar Alvinegro. Lá tem a camisa com escudo antigo, camisas do Botafogo de todos os tipos, tamanhos, modelos, preços. Então vai lá no Bazar Alvinegro que você vai curtir, vai adquirir a sua por um preço muito maneiro. É só chamar no direct, chega rapidinho na sua casa. Vamos lá, pessoal, o momento da gente falar aqui dos 116 anos completados no Botafogo nesta última quarta-feira. O que a gente pode falar dessa data tão especial e de um momento, né, que pouca gente talvez saiba, né, a fundo como isso aconteceu. Afinal, como o futebol do Botafogo nasceu? Vale lembrar que o primeiro Botafogo nasceu do remo, pessoal. A regata do Botafogo nasceu em 1894, 10 anos antes, e foi o primeiro símbolo que o Botafogo teve, que teve essa estrela aqui. O Botafogo no futebol surgiu com esse símbolo que eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada em algum momento, né? O BFC, né? Um escudo bem convencional e, na minha opinião, muito bonito também. Eu acho que esse é o mais bonito de todos, mas esse também é muito lindo, esse escudo do Botafogo Futebol Clube, é muito maneiro e foi assim que o Botafogo surgiu, né? Mas antes disso, cara, o Botafogo tinha até um nome diferente. Vamos parar de enrolar e vamos contar um pouco dessa história. O Botafogo, ele surgiu, rapaziada, por isso que eu sempre enalteço a história do Botafogo desde os primórdios. O Botafogo é uma demonstração de perseverança, de ideal, principalmente em relação àquilo que a gente gosta, que a gente ama, independentemente da dificuldade. O Botafogo nunca teve apadrinhamento, o Botafogo nunca teve quem, nossa, vamos ajudar aqui o Botafogo. Nós construímos a nossa própria história. E foi isso que aconteceu quando garotos, adolescentes de fato, de 14 a 17 anos, decidiram criar um clube de futebol. Vendo que o futebol já estava virando uma tendência no Rio de Janeiro, no Brasil, eles decidiram numa aula de álgebra, é isso mesmo, um bilhete foi passado pelo Flávio Ramos a um dos colegas dele. Flávio Ramos foi o cara que teve a ideia, né, de criar o Botafogo no futebol. A gente já tinha o Botafogo na regata, ele deu a ideia da turma, né, o pessoal do bairro de Botafogo, criar um time de futebol. Dentro de uma aula de álgebra, dito e feito, quantia, equação mais louca, não poderia dar errado. O Botafogo estava criado e aí foi decidida toda a burocracia, foi feita, né, o alocamento de uma sede lá no Largo dos Leões, foi a primeira sede do Botafogo, na verdade teve umazinha antes. E quando o pessoal estava ali revirando a papelada, né, analisando os documentos e indo até a nova sede, eles encontraram um papel, né, que viria a ser o primeiro nome do Botafogo, Electroclube, porque num desses papéis, né, um desses documentos constava lá Electroclube, que era um clube de pedestrianismo, né, que devia ser um esporte ali, uma espécie de clube de caminhada, né? Naquela época tinha umas coisas muito loucas, né? No início do século passado. Então, no dia 12 de agosto, o Botafogo foi fundado com o nome de Electroclube. E, sinceramente, cara, um nome que não era nada legal. Esse nome é bem feio. E aí a gente teve a modificação por influência da avó do fundador,
Flávio Ramos, a dona Chiquitota, né? Então, o sentimento aí herdeiro, né, a herança, né, o pessoal, né, que tem a herança de uma paixão desde sempre influenciando nas decisões aí do Botafogo, né? Então, tenho certeza que muitos aqui que estão me acompanhando, né, são filhos, netos aí de botafoguenses. Então, a dona Chiquitota falou, cara, vocês fundaram um clube aí, né, do bairro de Botafogo, por que vocês não colocam o nome do clube de Botafogo? Né? E assim nasceu o Botafogo Futebol Clube. No dia 12 de agosto ele foi fundado, mas um mês depois, mais ou menos, já houve a mudança de nome. E no primeiro amistoso do clube, no dia 2 de outubro de 1904, a gente já tinha o nome de Botafogo e foi uma derrota. O primeiro jogo da história do Botafogo, a gente entra aí no primeiro marco do Botafogo, foi uma derrota pelo placar de 3-0 para o Botafogo, para o Football and Athletic Club. O Botafogo perdeu esse jogo que foi disputado na Tijuca, né? No coração do Rio de Janeiro, que 50 anos depois viria a ser o coração do futebol do Rio também, com o Maracanã. Na Tijuca o Botafogo foi derrotado e aí o time se preparou melhor, né? Analisou e olha que loucura. Eu já contei isso em alguns vídeos aqui, certo? Que a gente teve aí o Flávio Ramos. O Flávio Ramos é o fundador e o primeiro presidente da história do Botafogo. E ele foi o goleiro nesse jogo. Certo? Flávio Ramos foi o cara que agarrou nessa partida, foi o primeiro goleiro na história de um jogo do Botafogo. Só que aí, no segundo confronto, a história mudou. O Botafogo se estruturou um pouco mais, se organizou, obviamente que teve que fazer um caixa. Em maio de 1905 apenas, o Botafogo disputou a sua segunda partida na história contra a equipe do Petropolitano e venceu por 1-0, com gol de quem? Flávio Ramos. Ué, mas o Flávio Ramos não era goleiro? Não. No segundo jogo, ele se tornou atacante. Ele jogou de atacante, jogou no ataque. Né? Então, para você ver como é que o futebol naquele momento estava começando, era um futebol bem amador. Então, o Botafogo teve aí o Flávio Ramos como fundador, primeiro presidente, primeiro goleiro e primeiro jogador na história a marcar um gol com a camisa do Botafogo. A partir dali, cara, era só história louca. A primeira e maior loucura de todas, né? E eu já contei isso no vídeo aqui, por isso que eu não vou repetir a história, vai estar aqui na descrição, a gente sempre coloca outros vídeos, né? Eu vou colocar a playlist, né? Aqui você maratona em todas as histórias, eu tenho mais de, sei lá, 30 vídeos aí com histórias curiosíssimas do Botafogo, como essa que eu tô contando aqui. Mas os dois Botafogos, o do Remo e o do futebol, eles se odiavam antes de haver a fusão, né? Por conta, né, da morte do Armando Albano, jogador de basquete, aí teve a fusão, virou Botafogo de Futebol e Regatas. Mas antes disso, eles eram até rivais, né? Olha que loucura. E aí o Botafogo, no futebol, ia com as suas próprias pernas. E foi conquistar o seu primeiro campeonato, né? Anos depois, em 1907, quando ele conseguiu reconhecer que era um dos campeões junto com o Fluminense. Naquele momento, o Fluminense foi considerado o único campeão do ano de 1907, mas posteriormente o Botafogo teve esse título reconhecido. Isso só foi decidido, rapaziada, em 1996, quase 90 anos depois, para você ter noção do que foi a polêmica em 1907, que o Fluminense, com um empate na final, se considerou campeão. E o Botafogo queria uma segunda partida porque o jogo terminou empatado, o Fluminense entendia que na classificação geral ele tinha um maior número de pontos, vitórias, então ele era o campeão. Por fim, os dois foram campeões, mas o título, primeiro título de fato reconhecido e acariciado pela torcida do Botafogo e que deu inclusive o apelido de glorioso ao clube, foi justamente o de 1910, que está presente aí no hino do Botafogo, né, na gravação do hino. Hoje a galera canta 1907 por conta dessa mudança no regulamento, mas no hino a gente sabe que está 1910. O Botafogo ganhou o apelido de glorioso porque ele saiu arrastando, devastando todo mundo que estava pela sua frente naquele torneio. Goleou praticamente todos os seus adversários e se sagrou campeão. Naquele momento era pela primeira vez, mas no total pela segunda vez na história. E temos também uma outra história que vai estar aqui na descrição de um dos jogadores do Botafogo, Dinorá, que jogou com uma bala alojada nas costas, né? E posteriormente ele viria a morrer, né? Anos depois. Ele tomou um tiro de um dos maiores escritores da história do Brasil, chamado Euclides da Cunha. Só que nem tudo foram flores, né, na vida do Botafogo, rapaziada. Eu daqui a pouco vou ter que pagar royalties ao Rafael Cazé e ao Rob Porto, que estão sempre ajudando aqui nos conteúdos do canal do TBT do Brown. O Fabiano Bandeira também. Mas o que acontece, cara?
O Botafogo ele teve muitas dificuldades no início para conseguir uma casa para jogar. Ele jogava ali num terreno, né, que não era nem um estádio, não era nem um campo, era um gramado que o Botafogo jogava, no Largo dos Leões, que era um lugar, né, eu não vou dizer nem precário, né, mas era um lugar que não era, né, de fato um estádio, né, não tinha nem muro, vamos dizer assim, né, num local coberto ali por grandes árvores, né, por grandes palmeiras, né, e diversos lugares ali, vidraças que eram sempre quebradas pelo Neto e pelos amigos ali do Neto, Flávio Ramos, da Dona Esquitota, e eles tinham sempre que fazer aquela vaquinha. Digamos que a dívida do Botafogo começou com as vaquinhas das bolas que acertavam as vidraças da vizinhança do Largo dos Leões. E aí o primeiro lugar onde o Botafogo teve de fato um local, né, para chamar de estádio, vamos colocar assim, né, com arquibancada, né, com lugar com vestiário, com lugar para hastear a bandeira, foi na rua Conde de Irajá, também em Botafogo, onde um dos pais, né, dos jogadores lá, que eram os irmãos Werneck, né, um deles era o Otávio Werneck, o pai dele tinha um lugar ali que ele alugava, né, fazia uma grana com alocamento, né, e que era um ex-circo, certo? O circo, né, que já é uma tradição, uma cultura aí desde muito tempo, né, no Rio de Janeiro. Então o circo acabou por ser desmontado naquele lugar e o Botafogo passou a jogar naquele local, certo? Só que tinha uma curiosidade, né, uma curiosidade muito, mas muito louca. O Botafogo ele jogava, né, geralmente naquele campo, né, na parte da manhã, e do lado tinha um riacho, onde lavadeiras utilizavam, né, aquele local, né, até para higienizar, né, o terreno, né, para usar ali aquele rio, né, para conseguir higienizar o terreno, fazer toda a higienização, e diversas vezes, cara, sobrava até muito sabão por parte das lavadeiras que limpavam o local. Então, pode-se dizer que o Botafogo treinava escorregando muito o tempo inteiro em cima de sabão. Cara, isso está nos grandes registros aí dos livros. Mas agora, vamos aos principais assuntos, né? Quem foi o grande nome da gestão do Botafogo Futebol Clube, digamos assim? Na minha visão, Carlito Rocha, né? E ele que fez parte, né, da fusão também do Botafogo de Futebol e Regatas, né? Para quem não sabe, Carlito Rocha foi com certeza um dos nomes, se não o mais folclórico da história do Botafogo, muito supersticioso, muito carinhoso, muito sensível, né? Um cara que era muito paizão do clube inteiro, principalmente dos jogadores de futebol, certo? Então, para você saber um pouco mais da história do Carlito Rocha, vai estar aqui na descrição também tudo, rapaziada. Você encontra a maratona aí na playlist do TBT do Brown, que você não vai se arrepender. Aí agora vamos pro artilheiro, rapaziada. O artilheiro da história do Botafogo Futebol Clube, né, com certeza foi Carvalho Leite. Carvalho Leite, que até hoje é o segundo maior artilheiro da história do Botafogo. Carvalho Leite só perde para o Quarentinha, que surgiu no Botafogo, já quando era esse símbolo, já quando era Botafogo de Futebol e Regatas entre as décadas de 50 e 60. Foram 274 gols em 326 partidas. Cara, isso é muito gol. Ele é até hoje o segundo maior artilheiro da história do Botafogo e foi muito importante na principal sequência de conquistas, né? Foi o grande craque na sequência talvez mais vitoriosa, né, da história do Botafogo Futebol Clube, né, que foi no início da década de 30, 1930, e aí veio o tetracampeonato, 32, 33, 34 e 35, né? Até hoje o Botafogo se caracteriza aí como o time, né, o único clube tetracampeão carioca de futebol, e não só, né, o único time tetracampeão no estado, né, mas também na região, pelo menos no eixo Rio-São Paulo. O Corinthians poderia ter alcançado essa marca no último fim de semana, mas perdeu o título para o Palmeiras. Isso, de certa forma, foi bom. O Botafogo se mantém nessa hegemonia entre os grandes do Rio e de São Paulo, o único tetracampeão estadual. Carvalho Leite foi o protagonista desse time e passou esse bastão a Heleno de Freitas. Depois, o Carvalho Leite veio a ser técnico do Botafogo e, posteriormente, o Carvalho Leite foi médico do Botafogo na época de Garrincha, Didi, Nilton Santos e companhia. Foi uma das figuras mais importantes da história do Botafogo. E agora vamos para o top 3, né? Já que a gente falou do Heleno de Freitas, a gente pode colocar Nilo Murtinho Braga, que até hoje é o quinto maior artilheiro da história do Botafogo. Também jogou, foi, vamos dizer, o antecessor do Carvalho Leite. Depois do Nilo, o próprio Carvalho, né? E se você pegar pela técnica, pelo folclore, por tudo que ele fez,
Heleno de Freitas. Heleno é o quarto maior artilheiro da história do Botafogo, né? Tá entre o Carvalho Leite e o Nilo, né? Mas Heleno, apesar de não ter conquistado nenhum título oficial, né? A não ser excursões aí com a camisa do Botafogo, e que também não pôde jogar uma Copa do Mundo, né? Já que em 42 e 46, onde ele certamente estaria, né? A gente não teve Copa por conta da Segunda Guerra. O Heleno de Freitas certamente, né, marcou pelo seu folclore e pelo que pôde fazer tanto com a camisa do Botafogo quanto com a camisa da seleção brasileira. Não pôde jogar uma Copa pela fatalidade, e no time do Botafogo, apesar dele ser uma grande estrela, na década de 40 o Botafogo teve times muito ruins pela situação financeira. Botafogo que, inclusive, né, até um seguidor aqui, que eu me desculpa, mas vou falhar aqui a memória, mas o seguidor lembrou muito bem que o Paulo Azeredo, que era o presidente do Botafogo na época, em 1930 o Botafogo travou uma batalha grande contra o profissionalismo no futebol daquela época, porque não tinha dinheiro. Se o futebol passasse a ser muito profissional, os rivais iam pegar os jogadores mais fortes do Botafogo pela falta de grana do clube. Então, para você ver como é que a questão financeira do Botafogo prejudica desde então. É impossível não fechar falando do mascote do Botafogo Futebol Clube, que surgiu antes do Biriba surgir, com Carlito Rocha, naquele título de 1948, quando o Botafogo já era esse que a gente conhece hoje, o BFR. Era o Pato Donald, cara. O Botafogo tinha uma ligação muito forte com o Pato Donald, porque o botafoguense era muito arisco, lutava pelos seus direitos, né? Por isso que um dos grandes, né, jornalistas na época, né, os grandes jornais na época associavam o Botafogo ao Pato Donald, porque era um desbravador, o botafoguense era um guerreiro, era o cara que contestava tudo, era o cara que lutava contra os problemas que aconteciam na federação, eram os caras que, né, partiam para cima por uma essência do futebol carioca. Então o Botafogo sempre teve essa alma guerreira, digamos assim, que tinha muito a ver com um personagem meio arisco e mal-humorado, né, vamos dizer, enfesado, que é o Pato Donald. Na verdade, essa alcunha surgiu por parte de um chargista argentino que morava no Brasil e que associou o Pato Donald ao Botafogo por conta dessas questões de brigar pelos seus direitos, e dizia ele, sem perder a sua grande elegância e a sua essência. Salve Lorenzo Molas, né, que inclusive fez, né, várias charges, vários desenhos aí na década de 40, especificamente no ano de 1940 mesmo, associando o Botafogo ao Pato Donald. E depois, meus amigos, nós tivemos, né, um clube do Remo, como a gente falou aqui, que era rival do clube de futebol, e a gente já explicou em outros vídeos, os dois se unindo e formando esse escudo maravilhoso, esse símbolo que é a nossa razão de viver por conta do basquete. Né, numa partida de basquetebol entre os dois Botafogos, o Armando Albano veio a falecer, né, do Botafogo do Remo, e o clube decidiu aí então se fundir e formar um só Botafogo. Na verdade não, o Armando Albano era do Botafogo Futebol Clube, certo? Então ele acabou falecendo, teve um ataque cardíaco e isso gerou uma comoção absurda, né, nas agremiações esportivas no bairro de Botafogo. E pessoal, para finalizar esse vídeo, né, eu vou manter o que eu fiz da minha crônica, que eu devo ter postado aí nos últimos dias, né, e vocês devem ter visto, e eu vou finalizar com ela aqui, com alguns trechos, né, pelo menos dela, para não ter nenhum tipo de problema. Então, é o seguinte, cara, eu finalizo dizendo, né, que o DNA, né, da perseverança botafoguense, né, do Pato Donald, do Heleno de Freitas, dos adolescentes que criaram, né, o Botafogo de Futebol e Regatas, o Botafogo Futebol Clube, né, que criaram o futebol no Botafogo, que tinham, né, na cabeça que jogar futebol de preto e branco custasse, né, o que fosse custar. Esse DNA, cara, tá na gente. O Botafogo é a gente, independentemente do presente que não é tão legal, o passado que tá ficando muito distante, relembrar sempre as mesmas coisas. Eu sempre peço, né, para quando a gente associar, para quando a gente lembrar desse aniversário do Botafogo, lembre-se de você. Eu falei isso na minha crônica, cara. Lembre-se de quem você é, de como o Botafogo te formou, de como o Botafogo ele molda o teu caráter e a sua adjetivação. Certo? Você com certeza é chamado de botafoguense, fogão, Botafogo no seu grupo, em algum lugar, né? Ou foi chamado ou é chamado. Então lembre-se disso, cara, você tem essa identidade, assim como eu tenho a minha. E eu tenho certeza que se não fosse o Botafogo, talvez eu nem acompanhasse futebol direito, talvez eu nem trabalhasse com futebol, talvez eu nem entendesse de futebol, talvez eu nem mergulhasse a fundo, porque eu tenho o futebol e o Botafogo como um ideal. E eu finalizo aqui até contando uma história, né, que é uma mágoa, né, que eu tenho de fato, né, não há problema nenhum a gente ter mágoas, né, somos todos seres humanos,
né? Eu lembro de uma aula, já que a gente falou de aula de matemática na fundação do Botafogo, eu lembro de uma aula de história, né, em que eu participei. Eu sempre fui uma pessoa muito desligada, né, muito avoada, e eu não estava prestando atenção na aula, e o professor me chamou a atenção: Daniel, cadê o teu... você pode ler aí o que a gente está vendo aqui? E obviamente não estava nem com o livro aberto, né? E aí eu fiquei com, professor, não estou com o livro aqui aberto. Ele falou assim, né? Uma coisa ele chamar minha atenção, né? Ele ficar irritado, mas eu acho que ele pegou pesado porque ele partiu pro pessoal. Ele falou: continua vendo negócio de futebol, Botafogo mesmo, né? Continua nessa vidinha aí de Botafogo para ver onde é que você vai parar. Fiquei quieto, né? Porque naquele momento não era nada. E decidi seguir o conselho dele, né? Comecei a viver de Botafogo, comecei a viver de futebol. E eu não tô parando mais. Então, viva o seu ideal. E o seu ideal é o Botafogo. Finalizo aqui com as minhas palavras, com agradecimento a você, com os parabéns ao nosso amor, ao nosso significado de vida, completando 116 anos gloriosos. E finalizo também, né, com essa crônica, um pedaço dessa crônica que eu fiz aí nos últimos dias. Um forte abraço. O Botafogo completa 116 anos de futebol, mas a gente fala nele como um todo, porque lá em 12 de agosto de 1904, Flávio Ramos e sua turma talvez não imaginassem que uma ideia, em meio a uma aula de matemática, resultaria uma paixão de milhões. Equação louca, física que transcende a lógica a brilhar lá nos céus. Foi a ideia da criação do futebol em Botafogo, mas partimos de um princípio: o ideal. É o que o Botafogo é o que você é. Eu não tenho dúvida de que você que me ouve agora tem ou já teve o apelido de Botafogo, Fogão, Botafoguense, em um grupo de amigos, na escola, no trabalho, na família. Eles podem não entender, nem nunca irão, mas eles sabem que você tem um ideal e que ele é diferente. Passar por cima de qualquer apadrinhamento para construir um caminho, uma estrada, um facho, com as próprias mãos. O resultado é um imenso prazer. Prazer esse que pode estar desgastado. Você pode não se empolgar com o presente ou até mesmo nem com o passado, já mais distante. Pois meu pedido é: se empolgue por você, pelo que você é. Mantendo focos em meio aos destroços, traçando caminhos novos, o Botafogo é você. Cada um de seus povos, há 116 anos gloriosos. Se lembra disso no dia de hoje. O Botafogo é você. Daniel Brown.